1922. O moralismo no trato da coisa pública, essa é uma velha bandeira. Naturalmente, os tenentes tinham essa bandeira muito importante. Mas, pela própria formação deles, uma bandeira muito importante era da integridade territorial e nacionalismo. Eles eram extremamente nacionalistas. E eu estou mencionando isso porque isso tem importância muito grande no rumo que a sociedade brasileira tomou a partir de então. Veio a Revolução de 30 e esse grupo, esse movimento tenentista foi vitorioso. E Getúlio Vargas, que usou muito bem essas bandeiras e que trabalhou muito junto com esses tenentes, eles eram esses jovens oficiais, tenentes, capitães, foram os principais interventores do Getúlio a partir de 1930. Nós tínhamos no Brasil, nessa época, cerca de 60% da renda nacional era da agricultura. 60% do PIB era gerado na agricultura. Ou seja, era o setor mais importante da economia. 60% era PIB do PIB nosso era da agricultura. Por outro lado, mais de 80% da nossa população vivia no campo e vivia do campo. Vivia com rendas dessa agricultura. Então, nós éramos realmente um país agrícola em 1930. E o Getúlio tratou de implementar aquelas bandeiras mencionadas, especialmente a industrialização e a urbanização. Só que, para fazer isso, o movimento tenentista tinha uma das bandeiras que impedia que isso fosse feito com capitais estrangeiros. Era a característica de nacionalismo dos tenentes. Acreditava-se naquela época que, para ser nacionalista, você tinha que ser contra o capital estrangeiro que alienava, segundo eles, a soberania nacional. Então, tinha que ser feito com capitais nacionais. E segundo, para industrializar e urbanizar, você tinha que tirar gente da agricultura e trazer para a cidade. E o Getúlio fez isso, a sociedade brasileira fez isso de uma forma brilhante, intencional, com políticas desenhadas especificamente para fazer isso e feitas de uma forma brilhante. Eu vou mencionar algumas delas aqui para vocês, algumas políticas econômicas que foram implementadas para produzir isso, algumas políticas de natureza econômica e outras políticas de natureza social e educacional, como foi mencionado também já aqui. As políticas econômicas, eu gosto de chamá-las política dos 3 T's. São as principais. Tem outras, mas essas políticas são as chamadas dos 3 T's. Quais são essas políticas? Taxação de exportações. Em 1930, todas as exportações brasileiras eram produtos da agropecuária. Manda taxa na exportação, pega o dinheiro, entrega na CREAI do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil passa isso para a indústria a preço de banana, entende? Empresta para que a indústria possa se instalar e pagar juros sem correção monetária, que era uma beleza, pagar juros baixos sem correção monetária, era uma beleza. Então, taxação das exportações. Isso tirava rendas da agricultura. Segundo, a taxa de câmbio subvalorizada. Essa foi longe a forma mais importante de extrair recursos da agricultura para a urbanização e industrialização. Você botava uma taxa de juro, uma taxa de câmbio que supervalorizava o cruzeiro, tá certo? O mil-réis e depois o cruzeiro, você, com isso, penalizava o exportador, tá certo? E dava os benefícios para o importador, que era exatamente a indústria que podia comprar as máquinas e os insumos que ela precisava a preços extremamente vantajosos. E quem estava exportando pagava esse preço.
porque perdia a competitividade. Café, algodão, etc., os produtos da agricultura, couro e tal. Essa foi longe a forma mais importante de extrair recursos da agricultura para você urbanizar o país e, acima de tudo, industrializar. Mas teve mais, diversas outras políticas, eu podia citar, vou citar só mais uma. Eu me lembro disso muito bem, e as pessoas da minha geração, como o doutor Antônio, se lembram disso também, quando o ministro do Trabalho, quando os operários do ABC, por exemplo, ameaçavam fazer greve na década de 50, quando os operários de Betim, de Belo Horizonte, ameaçavam fazer greve, saía o ministro do Trabalho do Juscelino, que era o João Goulart, e depois saiu o ministro do Trabalho do João Goulart, que era o Franco Montoro, e vinha, e isso eu vi, nós vimos, e vinha para dizer para as lideranças sindicais, não façam greve não, aceitem os salários que a indústria pode pagar para vocês, e é muito menos do que vocês precisam, mas aceitem isso, porque nós vamos cuidar de que esse salário seja suficiente para vocês alimentar suas famílias. Como? Vamos tabelar o preço do arroz, do feijão, da farinha, do leite, de tudo que vocês precisam para alimentar suas famílias. E todos os produtos da agricultura eram tabelados. Faltava dizer isso, eles não diziam. A indústria não pode pagar, nós tiramos da agricultura para a agricultura pagar. Isso em termos de política econômica, de extração de renda de todo o setor agrícola para financiar a urbanização e a industrialização. Mas nós tivemos outras políticas também. Uma delas, muito importante, foi a política de seguridade social. Em 1933, o Getúlio criou o primeiro IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão. O primeiro foi o dos Marítimos, IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos. Depois, ele criou mais 16 institutos. Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários. Você se lembra? IAPTEC, IAPC, IAPI, tinha 16. Todos para o trabalhador urbano. O que o Instituto de Aposentadoria dava? Aposentadoria, assistência médica e assistência habitacional. Um outro mineiro que tem aqui, eu também sou mineiro, nós nos lembramos que os melhores prédios habitacionais do centro de Belo Horizonte eram um conjunto IAPB.